possível. Coloquei aqui. Centralizada. O Vitor fica agarrando ele. Não sei qual que eu bato. E eu tô ao vivo aqui, ó. Pessoal, boa noite. Agora acho que nós vamos realmente começar a live. Deixa eu trocar aqui, que eu coloquei o contrário, né? Aí, agora tá certinho. O som tá bom. O som tá legal. Bom, nós vamos esperar o nosso convidado. Nós vamos falar aí sobre o fechamento, né? Esse lockdown que o Dória tá fazendo. Vou esperar o Dr. Augusto entrar. Nós já colocamos ele. Peço a todos que compartilhem o vídeo para que o maior número de pessoas possa assistir e saber aí se é ou não legal esse lockdown, tá? Então peço a todos aí que compartilhem o vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas. Eu só estou esperando aí o Dr. Augusto entrar. Ele entrando, nós já damos início, né, aos trabalhos, tá? Ele deve estar entrando aí. Ele está trabalhando. Pediu para beber um pouco de água lá e já vai nos dar a satisfação aí de estar conosco aí nesse bate-papo tão importante aos comerciantes, às pessoas, né, a população que nos acompanha, tá? Espera aí que fixaram a mensagem aqui e me atrapalhou. Cara. Aí eu não consigo ver, deixa eu ver aqui se ele entra por aqui. Por aqui não. Nós somos de Bauru e estamos muito interessados. Vamos ver mais. Vamos ver. Obrigado. Só que fixou a mensagem e está nos atrapalhando, a Gleisa Negri. Aí eu não consigo achar aqui o doutor se ele entrar. Então, por favor, puder desafixar a mensagem, eu agradeço. Tá? Deixa eu ver se ele já entrou. Olivia Tuto. Não tá aqui. Não. Hã? Aí ele aqui. Opa, eita. Pera aí que ele já entrou aqui. Aí, pronto. Já estamos com o convidado. Já está conectando. E já vamos começar. Estamos com 141 pessoas ao vivo. Aí tá o doutor Augusto. Que luta, hein, doutor? Que luta para assistir. Olha, deputado. Eu não me dou bem com tecnologia mesmo, viu? Com certeza. Pessoal, compartilhe o vídeo, porque nós temos uma grande oportunidade, tá com uma personalidade que conhece muito de direito. É um grande amigo, se assim posso falar. É uma pessoa que eu tenho um enorme carinho. É um juiz brilhante, faz sua carreira, o bem para a humanidade. Mas antes, doutor, eu quero deixar aqui, não sei se o senhor está sabendo, meu pesar à família do nosso senador Major Olímpio, que para mim é um amigo e irmão, sempre me ajudou, me colocou na política, me inseriu na política e sempre estendeu a mão para esse veterano aqui. Então, quero deixar aí, em forma de gratidão, todo o meu carinho por esse guerreiro chamado Major Olímpio, senador da República. Então, fica aí essas considerações.
E eu deixo independente agora da para o senhor posição se política. apresentar aí para as pessoas, para que as pessoas conheçam o senhor. Bom, obrigado, deputado. Antes de começar, como o senhor mesmo já lembrou, né? Independentemente de partido, de posição ideológica, política, é uma vida que se foi, um senador da República, senador por São Paulo, então tem aqui todo o nosso carinho, nossas orações, e que Deus abençoe e conforte os familiares que aqui continuam, né, doutor? Doutor, então nós vamos falar. Eu vou deixar bem claro para o pessoal que está assistindo, já tem muita gente ligada. O doutor Augusto ele não vai fazer valor de juízo, nem opinar, ele vai falar a parte técnica. Eu, como sou um deputado, né, eu defendo a população, eu vou opinar, eu venho defendendo a abertura do comércio de forma inteligente, de forma segura, e venho repugnando esse fechamento, né, porque eu acho que essencial é o emprego, é o sustento de cada um. Mas nós vamos começar. O senhor quer falar sobre o que primeiro, doutor? Eu vou deixar o senhor muito livre, né, para que o senhor comente, até porque, mesmo sendo advogado, nós temos que reconhecer quando aquele profissional está à luz à frente nossa, né? E o senhor, dentro da sua sabedoria jurídica, né? Então, fique à vontade. O que o senhor quer explanar primeiro? Doutor, eu agradeço as palavras, agradeço a apresentação. O doutor é meu amigo, todo mundo pode saber disso, não tem problema nenhum. Tenho um grande respeito pelo senhor, pelo trabalho que o senhor desempenha. Nesse bate-papo, como o senhor já adiantou, posso chamar você, deputado? Pode. Claro, Fica entre você, nós somos não tem amigos. excelência, não tem nada, fica entre amigos, fica entre vocês. Bom, aquela coisa, né, doutor? O senhor é deputado, eu sou juiz, então cada um na sua área, tal. Lógico que a gente é amigo, a gente tem uma boa amizade e tudo mais. Agora, eu tenho meus deveres como juiz, então neste espaço aqui, como o espaço é público, o senhor tem um grande alcance, tem um eleitorado espalhado pelo estado inteiro. Aqui eu vou dar apenas uma visão técnica da coisa, né? Eu não vou dar minha opinião, ou quando eu for dar a minha opinião, eu vou falar, isso aqui é opinião minha, né? Então, só para o público aí ficar bem ciente, assim, de que, regra geral, acho que 90% do que eu vou falar aqui não é a minha opinião. Não necessariamente seja a minha opinião. A ideia aqui é explicar para a população, principalmente para aqueles comerciantes, para as pessoas que estão sofrendo na pele com essas medidas de restrição, o que exatamente está acontecendo, se essas medidas, à luz do direito, se essas medidas são legais, são constitucionais, se elas são legítimas. Então, apenas para organizar aqui a fala, vamos fazer da seguinte forma, se você estiver de acordo. A gente começa falando sobre a legitimidade, aí a gente dá uma panorâmica geral sobre a legitimidade dessas restrições. Depois a gente passa para aquilo que a gente pode se chamar assim de concreto, né? Que é o que está na Constituição, o que está na decisão do Supremo Tribunal Federal e do que está na lei e nos decretos. A gente não precisa se estender tanto, né? A gente não, acho que nem é do interesse do público aí que a gente fique aqui horas e horas falando. O assunto ele é extenso, ele comportaria sim, né, um prolongamento, uma conversa aí de horas e horas, mas apenas para a gente tentar otimizar, vamos tentar ser um pouco conciso, né? A gente não vai esgotar o tema, mas apenas reforçando, isso tudo que eu vou falar aqui, praticamente tudo que eu vou falar aqui, não representa exatamente a minha opinião, tá? Representa aquilo que sempre foi no direito, aquilo que está nos livros, aquilo que está na doutrina, aquilo que está na jurisprudência, né? De forma que eu não preciso dar a minha opinião sobre. E me coloco à disposição desde já, vou falar agora para não falar o resto da conversa. Eu me coloco 100% à disposição de qualquer um para falar sobre o tema. O pessoal costuma falar que ninguém é dono da verdade. Eu também não sou o dono da verdade, só que eu busco a verdade. Então, se por acaso alguém mostrar para mim que eu estou equivocado em algum raciocínio meu, eu mudo minha opinião. Não tem problema. Eu mudo. Eu também. Agora, até que me mostre que eu estou equivocado, eu vou defender essas ideias, que não são minhas, como eu disse. Só para entender, né, são matérias dogmáticas que estão lá no Código Penal, Código Civil, na Constituição, e a forma zetética, né? Que aí vem, né, essa inspiração do que o homem precisa, para que, o porquê, né, para quem.
Então, eu acho que é muito salutar essa conversa com você, porque além de ter um saber excepcional, é um juiz, né? E vai trazer para nós a luz do direito, aos olhos da lei, a legalidade ou não legalidade de tudo que está acontecendo conosco nesse momento. Mas, então, vamos iniciar, doutor. Inicia pode ficar à vontade, né, com o tema. E eu fiz algumas anotações que eu vou fazer algumas perguntas para o senhor também, né? Mas fique à vontade. E o pessoal, eu só vou pedir desculpa ao pessoal, porque geralmente eu acabo interagindo com o público, mas hoje não vai dar, porque nós estamos com um convidado, tá? Mas o bate-papo é sobre a legalidade ou não do lockdown que está acontecendo no nosso estado de São Paulo e em outros estados e municípios. É correto ou não à luz do direito, tá? Vamos ficar à vontade, doutor. Bom, para a gente começar a falar, para a gente chegar perto da conclusão sobre se é legal ou não, a gente tem que traçar aqui um panorama assim, bem rápido, estabelecer algumas premissas, né? Veja, a história, a gente olha isso nos livros, em todos os lugares. A gente sempre vê um conflito entre o indivíduo, de um lado, tentando preservar suas liberdades, e do outro, o Estado, né? Tentando expandir os seus domínios, os seus poderes. Isso não é invenção minha, não é nada. Isso daí é o que está nos livros. A gente vê quantas guerras foram provocadas por conta disso. Quase sempre o indivíduo, de um lado, tentando se preservar, e preservando as suas liberdades, e de outro, o Estado tentando expandir os seus domínios, invadindo a privacidade do homem. A gente poderia dar aqui vários exemplos, né? A Revolução Francesa é um deles, né? E, óbvio, né? Sempre tem uma propaganda por trás, sempre tem estratégias por trás mesmo, né? Isso também não é surpresa para ninguém, né? Então, sempre existe, sim, um conflito permanente entre o indivíduo e o Estado. É um conflito, assim, que, de certa forma, ele é um tanto quanto inevitável. E por que ele é um tanto quanto inevitável? Porque a existência do Estado é necessária, né? A sociedade é complexa, exige, sim, que ela seja organizada, que ela tenha regras são necessárias também, não é surpresa para ninguém. Existe, sim, né, no sistema que nós vivemos hoje, a existência de 3 poderes e tudo mais, aquilo como a gente conhece, né? Alguns países são monarquias, que também representam um poder do Estado. Então, de certa forma, o Estado é um mal necessário, a gente pode colocar assim. Não existe como a gente defender ideias anarquistas aqui e falar, o Estado só atrapalha, então vamos acabar com o Estado. Não. Agora, o que a gente deveria buscar é um Estado virtuoso. É um Estado que respeitasse as liberdades, respeitasse os direitos individuais, que soubesse qual que é a sua função, que soubesse que sua função vamos administrar a coisa pública, vamos garantir um acesso à saúde básica, à educação fundamental, vamos tentar manter as cidades limpas, manter a ordem, tentar tirar de circulação aquelas pessoas que não estão dispostas a respeitar as regras, aquelas pessoas que praticam crimes. Para isso que serve o Estado, né? Agora, a partir do momento que nós não temos um Estado virtuoso, isso daí não é privilégio do Brasil, de um ou outro país. A gente está vendo que isso daí é praticamente geral. Não tem como a gente exigir que o Estado respeite os seus limites e o indivíduo fique tranquilo com isso. É um pouco complicado, né? Então, o que tem por trás disso? Tem por trás o seguinte: as pessoas, simplesmente porque elas nascem, simplesmente porque elas são pessoas, elas têm direitos que são naturais a elas, que são inatos à condição de ser humano. Direitos que as próprias pessoas se reconhecem nelas e nas outras pessoas. A liberdade, o direito à vida, o direito à intimidade, direito ao trabalho, direito ao culto religioso, direito de ir e vir. São direitos, e eu numerei só alguns, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando de quais são esses direitos. Por quê? Porque, no final das contas, o campo de atuação do Estado é muito pequeno. Ele deveria ser muito pequeno. 99% do nosso tempo, a gente faz por conta própria. Eu acordo, eu escolho o que eu quero comer, eu escolho a hora que eu vou acordar, eu escolho onde eu vou trabalhar, eu escolho tudo. O que eu vou comer, o que eu vou almoçar, se eu vou almoçar, se eu não quiser, eu também não vou almoçar. Se a gente for parar para pensar, são apenas em situações de crise, em situações assim, que a gente depende do Estado.
Lógico, a gente sabe que o Estado tem escola pública. Bom, então tá bom. Então aquela pessoa que não tem condição de ter escola privada, vamos colocar lá na escola pública. E aí entra a função do Estado de garantir um ensino de qualidade. Olha, se a pessoa estiver doente, não tiver um plano de saúde, é dever do Estado garantir aquela saúde, uma saúde de qualidade também. Mas são áreas, assim, claramente que todo mundo consegue visualizar qual é a área de atuação do Estado. 90% das vezes, a gente age por pura liberdade. Por pura, assim, de forma espontânea. Eu quero andar agora na calçada, eu quero sair agora. Quem que pode me impedir? O que eu quero dizer é o seguinte, são direitos que a gente se reconhece em nós, que a gente reconhece para nós e para os outros. O direito de escolher o nome do filho, o direito de ter filho ou de não ter filho. Entendeu? São direitos que são inatos, são inerentes à própria condição humana. E a liberdade é, obviamente, talvez o principal, a vida e a liberdade, né, que andam juntas se a gente for colocar no papel, né? Então, assim, o que eu quero dizer com direito natural são aqueles direitos que as pessoas se reconhecem pela simples razão humana. É simples razão. Você olha e você sabe, isso daí tudo bem. Um pai que educa o filho, esse direito, é dever, na verdade, do pai educar o filho. O filho faz um ato ali que é feio, que é mal educado, o pai vai lá, naturalmente, ele já vai lá e adverte o filho. Precisa do Estado falando para o pai, é dever, na verdade, do Estado falar o que o pai pode fazer, o que o pai não pode fazer? Não. Entendeu? Então, direitos naturais são esses que as pessoas se reconhecem nelas. As pessoas sabem, ó, e esse direito aqui é meu. Esse direito aqui eu não deleguei para ninguém. Esse direito é meu. Quando eu voto, quando eu elejo um representante, eu não elejo um representante para ele falar se eu posso sair de casa, se eu posso trabalhar, se eu posso abrir um negócio, se eu posso tomar café da manhã, se eu posso ter filhos, quantos filhos eu posso ter. São direitos inatos à própria condição humana. São direitos que não dependem da vontade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. São direitos que nós não delegamos. Por isso que a gente fala que eles são indelegáveis, são inalienáveis. Eles são inerentes à condição humana. Deu para entender a ideia geral disso, deputado? Sim, é só para o pessoal entender, doutor, os direitos naturais que estão elencados na nossa Constituição Federal são rotina, vou colocar assim, doutor, rotinas naturais do ser humano, como casar, trabalhar, ter propriedade, constituir família, escolher a religião que quer. Então são coisas que o Estado não pode interferir. Né? E eu venho batendo muito isso na tecla. São coisas que é uma opção do cidadão. Eu vou trabalhar ou não, eu vou casar ou não, eu vou seguir tal religião. Então é mais ou menos isso, né, doutor? É uma observação interessante, doutor, porque é o seguinte, não é porque a Constituição Federal incorporou no texto dela alguns direitos naturais que esses direitos passaram a ser uma concessão do Estado para nós. A Constituição está lá, direito à liberdade, direito à vida, à intimidade privada e tudo mais. Agora, se tirar da Constituição Federal, não tem problema, esses direitos são nossos ainda. Não é porque tem um texto legal, um texto constitucional que diga que nós temos esses direitos, que nós temos esses direitos. Nós temos esses direitos porque nós somos seres humanos. Todo o Ocidente foi construído em cima disso. Esse é um dos pilares essenciais da nossa civilização. E o que eu estou falando aqui, gente, não é uma novidade. A gente já deu um direito natural lá em Aristóteles, pô. Eu não preciso ficar citando um monte de gente aqui, mas pode pegar Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, todo mundo, até Javier Hervada aqui para falar alguém do direito defende isso, um constitucionalista lá do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Barzotto, defende isso de forma brilhante. Então, assim, eu não estou falando nenhuma novidade. O que eu estou falando é o seguinte, olha, pessoal, nós temos alguns direitos que são nossos, que ainda que eles não estivessem na Constituição Federal, ainda que não existisse nenhuma lei falando que nós temos esses direitos, nós temos eles. E nós temos Agora, doutor, vamos falar de 3 essenciais que são o tema do nosso dia a dia atualmente, né? Que é o direito ao trabalho, o direito à propriedade e o direito de ir e vir. Acho que esses 3 direitos são os mais afetados com esse fechamento de forma rude, né, sem ouvir a população.
direito ao trabalho não é só a pessoa querer trabalhar. Eu sempre falo que o direito ao trabalho é também daquele autônomo ou daquele comerciante que quer abrir o seu comércio. Ele é o proprietário, mas ele está trabalhando, ele está ali, é o trabalho dele. Então, o direito ao trabalho também influencia no direito à propriedade, né? Porque se ele é o proprietário e ele quer abrir, é uma propriedade dele, mesmo que seja de posse ou não, é a propriedade dele. E o direito de ir e vir, né, das pessoas. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, para que as pessoas possam entender bem. E você que está assistindo, compartilhe o vídeo para mais pessoas poderem assistir. Compartilhem o vídeo, compartilhem a mensagem que nós estamos passando aqui. É de suma importância que isso seja divulgado. Tá? Mais adiante a gente vai tratar de assuntos que são mais práticos, dizemos assim, vai ficar muito mais palatável para todos entenderem tudo que a gente está falando aqui. Agora, para compreender exatamente a nossa conclusão, é imprescindível saber as premissas que nós estamos tratando aqui. Bom, vamos lá. Direito ao trabalho. Direito de ir e vir, todo mundo consegue enxergar. Aquele direito de você sair para onde você quiser, de você permanecer, de você se mexer, de você ser humano. A nossa condição humana nos dá isso daí. Nós não somos animais de estimação que podem ficar presos dentro de casa. Nós dependemos do convívio humano, nós dependemos das relações humanas. Nós precisamos encontrar nossos amigos, nós precisamos encontrar nossa família. Não é uma coisa assim que pode simplesmente do dia para a noite tirar de nós. A gente depende disso. Né? O ser humano, né? A nossa essência é formada de corpo e alma. Né? O corpo é matéria, né? Agora a nossa alma é uma coisa muito mais complexa. A gente não pode simplesmente abrir mão dessas coisas. Né? Então, por exemplo, assim, quando a gente fala do trabalho, gente, o trabalho ele tem uma relação. Todos esses direitos que nós estamos falando aqui, eles compõem aquilo que a gente chama de dignidade da pessoa humana, né? A gente sabe que hoje em dia a dignidade da pessoa humana virou um jargão, todo mundo usa, mas o fato é o seguinte: a dignidade existe. A dignidade tem que ser defendida com unhas e dentes. A gente não pode abrir mão da nossa dignidade. Quando a gente fala do trabalho, o trabalho ele tem íntima relação com a nossa dignidade. Sem trabalho, o que a gente é? Ninguém trabalha porque gosta, ou trabalha porque quer, ou trabalha por prazer. Não, nós trabalhamos porque precisamos trabalhar. A pessoa, ela não trabalha assim, hoje talvez eu trabalhe, talvez não. Eu tenho uns filhos aqui para sustentar, mas eu não preciso trabalhar. Ninguém é assim. Nenhuma pessoa de bem é assim e não pode ser assim. O trabalho existe muito antes de existir política, de existir governo, até mesmo antes de existir uma sociedade organizada. Né? O trabalho é essencial. Inclusive para a preservação da livre iniciativa, da propriedade privada. Enfim, para a nossa condição humana. Eu também não preciso falar aqui dos grandes estudos que existem, de filósofos, de teólogos, todos eles defendendo a íntima relação e a necessidade de se preservar o direito à propriedade. Né? Sem propriedade, o que você é? Se você não puder chamar de sua, nem a sua casa, o que você é? Se você não tiver casa, se você não tiver direito de... Pode falar. Doutor, mesmo que seja a posse dela, porque nós estamos falando de propriedade, não é aquela pessoa que tem, né, a escritura da casa, né, para deixar bem claro. Quando nós usamos o termo de propriedade, é também aquele cidadão que loca uma casa, ele tem a posse da casa. Né, e por um espaço de tempo, ele torna-se proprietário daquela casa, né? Ele tem toda a responsabilidade por ela. Só para o pessoal entender. Claro. A propriedade ela não é só da casa, né? Mas, por exemplo, de você comprar o que você quer. Sim. Eu quero comprar hoje um arroz e um feijão, porque eu quero comer arroz e feijão. Se você não tiver direito à propriedade, você não pode fazer isso. Hoje eu quero usar bermuda. Se você não tiver uma bermuda para chamar de sua, você não pode usar. É uma coisa muito mais ampla. Propriedade não é só a casa, exatamente, né? Então, assim, eu quero comprar um livro. Não, se você não tiver direito de propriedade, você não pode comprar um livro. Agora, doutor, essas decisões afrontam os direitos básicos do ser humano, né? Que nós falamos aí no jargão jurídico, que é a dignidade da pessoa humana. Eu vejo, né, e venho falando há muito tempo, que afronta diretamente a dignidade da pessoa humana. Esses trabalhos que o governo vem fazendo de imposição, né, contra a sociedade.
aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil. O senhor vê dessa forma também, dentro da matéria jurídica, é claro, de forma dogmática, né, na estrutura jurídica. Só para arrematar o que a gente estava falando do trabalho, deputado, eu só quero ler uma passagem rápida desse livro aqui, ó. Chama Vida Intelectual, do Padre Sertilândia. É brilhante esse livro. A Vida Intelectual. Quem puder comprar esse livro e ler, leia. É brilhante. Ele tem uma passagem que é a seguinte: o trabalho cura os padecimentos do trabalho e os do trabalhador. Ele é o inimigo dos pesares, das doenças e dos pecados. Ele nos coloca numa região elevada, onde os percalços da existência e as fraquezas do corpo encontram algum alívio. O trabalho equilibra a alma. Ele confere unidade interior. Com o amor de Deus, que funda a hierarquia dos valores, ele realiza a subordinação das forças e a alma se estabiliza. É só para a gente ter uma noção do que a gente está falando quando a gente escuta aí as pessoas falando que a gente pode ficar sem trabalhar por um dia, 2 dias, um ano. Disso que olha, eu vou até cortar o senhor um minuto, porque me perguntaram uma vez, né, mas deputado, o que é essencial? E eu respondi realmente isso. Essencial é o trabalho, independente de qual seja ele. Que é do trabalho que vai tirar o sustento, a dignidade, né, a razão social de estar vivendo e convivendo numa sociedade. E o que o senhor acabou de ler vai muito ao encontro daquilo que eu penso. Essencial é o trabalho, não o tipo de trabalho. Né? Sim. Não, deputado, essencial é aquilo que traz comida para a mesa. Não tem definição melhor. Essencial é aquilo que você consegue fazer para produzir a sua riqueza, para produzir o seu sustento. Então quer dizer que a gente pode discriminar as pessoas agora com base nas aptidões que ela tem? Então uma pessoa que vive de tocar nos barzinhos, uma pessoa que vive do seu comércio ali, tem uma loja de sapato, o trabalho dela não é essencial? Não é essencial para quem? Tem que morrer. Ele tem que morrer de fome? Ou ela tem que ficar esperando uma esmola e sobreviver com base em esmola? Agora, doutor, vamos falar um pouquinho. Há uma grande interferência do STF. Claro que eu sei que o senhor faz parte do Legislativo, não precisa fazer valores de juízo, né? Mas eu vejo, né, algumas medidas que são controversas. Então, por exemplo, o STF julgou que os governadores teriam competência de demandar todos os critérios dessa pandemia, mas não delegou aos municípios. E eu tenho uma máxima no direito que fala: quem pode mais, pode menos. Quem pode menos, às vezes não pode mais. Né? E ele abriu uma lacuna muito grande nisso, porque eu vejo que se ele deu a competência ao Estado, os prefeitos também têm competência, porque eu viajo aí no estado de São Paulo em torno de 7.000 quilômetros por mês, visitando as cidades e olhando. Então eu estou vendo os problemas. E tem cidades que a contaminação é baixa, tem leitos de UTI, e o prefeito é obrigado a fechar todo o comércio por imposição do governo do estado. E isso com uma anuência do STF, né? Aí eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso, né? Se assim o senhor achar que é conveniente. Tá? Não tem problema, dá para falar. E um pouco também dentro daquilo que é necessário, estado de defesa, estado de sítio, né? O povo como da coisa, né, doutor? Isso, e o povo como titular de poder, né? Para o pessoal entender. Então, olha só, primeiro nós começamos com direito à propriedade, direito de ir e vir, direito de trabalhar. Agora nós estamos indo para realmente a matéria que impõe esse fechamento. E aí nós vamos conversar com o doutor. Fica à vontade, doutor. Bom, só para esclarecer também quem está nos assistindo, ninguém aqui nega a pandemia, não. Ninguém aqui nega o vírus, não. A gente reconhece que o vírus ele tem um comportamento incerto, que talvez hoje a gente ainda não tenha 100%, talvez não, com certeza nós não temos 100% das informações. Nós sentimos sim pelas famílias, pelas pessoas que perderam algum ente querido. Acho que todo mundo conhece alguém que perdeu um ente querido para o vírus e tudo mais. A questão não é essa, certo? A questão é a seguinte: a gente está abrindo mão da nossa liberdade por algo que é cara, por algo que a gente, né, tá assim ainda meio escorregando, né?
O ponto é esse desequilíbrio entre, olha, o vírus existe de um lado e do outro estamos entregando a nossa liberdade. Esse é o ponto. O povo, isso não sou eu que diz também, quem diz é a Constituição Federal, o povo é o titular do poder. O que significa que o povo é titular do poder? Significa que o povo manda. O povo manda. O povo, se ele quiser tomar tal rumo, ele vai, ele tem o dever e o direito de fazer o país dele tomar aquele determinado rumo. Se ele tomar a decisão errada, ele que arque com as consequências disso. Isso faz parte da regra do jogo. O que a gente não pode admitir é que essa lógica se inverta. Que o povo seja o subalterno, que o povo não seja mais o superior hierárquico, que o povo seja abaixo da política, abaixo dos governantes e tudo mais. O povo, quando elege um representante, ele elege para o governante agir em nome dele. É um delegatário, né? Então, se o povo quer tomar um determinado rumo e o governante quer tomar outro rumo, qual vontade tem que prevalecer? É um debate que, assim, vale a pena a gente falar um pouco sobre ele, né? Porque, no meu modo de ver, se o povo é titular do poder, mas ele não pode nem determinar os rumos das leis, o conteúdo das leis, ele é titular do quê? Se o povo não tem poder nem para influenciar o legislativo, para disciplinar as leis de um determinado país, uma determinada região, ele tem poder sobre o quê, então? Se nem para isso ele pode, para que existe o povo? Esse é outro ponto aí que acho que a gente pode fechar essa primeira parte da nossa conversa. O povo, como titular do poder, tem direitos que são inerentes à sua condição de ser humano, e por isso são deveres inalienáveis, irrenunciáveis. Ninguém tem direito de mexer nesses direitos, certo? Agora, a Constituição, ela diz ali, olha, numa situação de extrema normalidade, uma guerra, uma calamidade pública, alguma coisa assim que extrapole qualquer assim, que tire o país que coloque o país numa situação de risco. Olha, tudo bem, vai nessas situações que são de extrema necessidade, extrema urgência, a gente pode, então, vamos prever aqui um mecanismo para que a gente possa, de repente, restringir por tempo limitado alguns direitos, tá? Não são todos, alguns direitos. Agora, para isso, tem que ter a atuação do presidente da República, tem que ter a atuação do Conselho da República, Conselho de Defesa e a atuação do Congresso Nacional. Eu estou falando aqui do estado de sítio e estado de defesa. A Constituição Federal é muito clara. Apenas estado de sítio e estado de defesa são mecanismos para curar alguma situação de crise. Não sou eu que estou falando, é a Constituição Federal. A Constituição fala apenas estado de sítio, estado de defesa podem ser utilizados para restringir temporariamente alguns direitos do ser humano. Alguns. Certo? Depende do direito de reunião, né, um direito aí, sei lá, mandar carta, receber mensagem e tudo mais. Alguns, não são todos. Alguns. Temporariamente. Mas a atuação do presidente da República, não é de nenhum outro chefe, de nenhum outro poder executivo. Conselho da República, Conselho de Defesa e Congresso Nacional. Não é uma coisa assim. E olha só que interessante, que era bom deixar claro para o pessoal. Olha só, é de iniciativa do presidente da República declarar estado de sítio ou declarar estado de defesa. Mas não é da soberania dele, porque ele tem que ter autorização do Conselho de Defesa e também do Congresso Nacional. Para vocês verem como é harmonioso isso, para que realmente nenhum poder venha impor à população de forma inconsequente. Então, olha, só o presidente da República tem essa iniciativa de declarar e tem que ter a anuência do Conselho de Defesa e do Congresso Nacional. Né? Então, por isso que eu venho falando que é ilegal o que o João Dória está fazendo, é um abuso, porque não compete a ele. Eu estou falando na parte legal, na parte de lei. Maravilha, doutor. Olha, excepcional. E assim, é interessante essa união de esforços necessária para que haja uma restrição dos direitos fundamentais, né? Não é como você disse, é o presidente da República com o Conselho, com o Poder Legislativo, enfim, é uma união de esforços que assim, tem que ser uma situação de verdadeiro caos, uma verdadeira assim, olha, a gente está falando de presidente da República, chefe do Poder Executivo e Congresso Nacional.
Poder Legislativo Federal. É a união de esforços, é justamente uma preocupação que a Constituição teve, para assim, olha, não vamos dar margem para que os direitos fundamentais sejam restringidos de forma indevida. Vamos colocar aqui vários requisitos, e está lá nos artigos 136, 137 ou 138, não sei, alguma coisa assim lá da Constituição. Vários requisitos, não é uma coisa simples, não é. Tem controle sobre esses atos? Tem fiscalização? Tem. O Poder Judiciário pode intervir? Pode. Né? Então, assim, é algo muito delicado. Porque a Constituição Federal, a gente poderia fazer várias críticas a ela. Várias críticas. Mas uma preocupação que ela teve foi, pelo menos nessa parte, ele falou, com direitos fundamentais, vamos tornar a coisa um pouquinho séria, né? E ela fez isso. E a nossa Constituição é rígida. Né? Rígida. Ela não é flexível nem semi-flexível, ela é rígida, ela é imperativa, a nossa Constituição. É bom deixar bem claro isso, né? E você sabe o que acontece, doutor? Desde o início da pandemia, eu sou uma voz solitária na Assembleia Legislativa pedindo para que não se fizesse a restrição e não acabasse com o emprego de milhares de pessoas e não quebrasse milhares de comércios. E teve deputado que chegou para ele e falou assim, Nery, você é louco, vai morrer milhares de pessoas, você quer levar isso nas costas? E eu percebo que até por covardia, esses parlamentares não vêm lutando para que a população possa trabalhar. E eu venho mantendo, do início até agora, que eu quero a abertura dos comércios. É claro, com álcool em gel, com máscara, com espaçamento, dá para se fazer um trabalho. O que nós não podemos é fazer com que as pessoas percam o emprego, que empresários percam o comércio construído, às vezes, por anos com a família. Então, mas fica à vontade, doutor. Bom, agora a gente já falou dos direitos naturais, já falou do povo como titular do poder e da exigência da Constituição Federal de que apenas estado de sítio e estado de defesa são instrumentos constitucionais para a restrição de alguns direitos fundamentais de forma temporária. Não é de forma indefinida, de forma temporária. Vamos passar agora, sargento, para a questão do julgado do Supremo Tribunal Federal. Certo? Porque isso é importante. Eu não vou comentar, não vou fazer juízo de valor, assim, não preciso disso, mas as pessoas estão colocando assim, o Supremo disse que os governadores se sobrepõem ao presidente da República e os prefeitos têm que se submeter à vontade do executivo estadual, do governador. Sargento, eu li, tá aqui, ó. Eu li isso aqui, só isso aqui, quer ver? Isso aqui, ó. Aqui tem as duas principais ações do Supremo sobre a Covid. E eu não li isso daí. Aqui nessas decisões aqui não está escrito isso. Não está escrito que o governador manda no presidente e que o prefeito deve se submeter ao governador. Eu vou ler aqui, quer ver? Ó, apenas para começar com essa questão da competência, tá? Isso do Supremo. Só vou ler, se na hora que eu for dar minha opinião, se for o caso, eu aviso aqui. O exercício da competência da União em nenhum momento diminui a competência própria dos demais entes da Federação na realização de serviços da saúde, nem poderia. Afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços. Dá certo. Sempre foi mesmo questão de competência. A União, a União legisla sobre direito, sobre norma geral, os estados têm a competência suplementar e os municípios têm aquela competência local, aquela competência local. Os interesses locais que a gente coloca, né? Então, se existe uma lei federal, como no caso da Covid, aí o presidente foi lá e colocou assim, ó, são essenciais as atividades A, B e C. O governador, ele pode ampliar esse rol, ele pode colocar assim, não, além de A, B e C, aqui no meu estado, D, E e F também são. E o município pode falar, além dessas 6, G, F, H também são essenciais. Veja, é tudo uma questão de divisão de competência. O presidente, como ele atua em âmbito nacional, ele pode, de forma discricionária, livre opção dele, falar assim, olha, eu acho que são essenciais essas e essas atividades. Por quê? Porque ele é o presidente da República, pô. O governador do estado, ele pode falar, não, peraí, aqui no meu estado, além dessas atividades que o presidente colocou como essencial, eu vou colocar mais outras aqui. E o município também, assim, no âmbito local, apenas restrito ao local do município, né, a cidade,
Ele falou, ó, além daquelas que o presidente acha que são essenciais em âmbito nacional, além daquelas que o governador acha que são essenciais em âmbito estadual, aqui no meu município eu quero colocar mais essas outras atividades. Mas veja, não está escrito aqui no voto no acordo do Supremo que o governador possa se sobrepor ao presidente. Eu não sei de onde que foi esse entendimento. E também não está escrito que o prefeito, que o governador pode se sobrepor ao presidente, não está escrito também que o prefeito não tenha atitude, que ele não possa tomar nenhuma atitude com relação ao governo do Estado. Não está escrito isso. Mas olha só, doutor, eu vou até interromper o senhor, porque eu tenho andado muito no Estado, e o Ministério Público ele vem impondo muito aos prefeitos para seguirem o trabalho, a imposição do governo. É claro que nós não vamos entrar aí em colisão com o MP, mas eu acho que uma das coisas que forçam os prefeitos a seguirem o que impõe o governo do Estado é também a imposição do MP em muitas cidades. Outras não, mas em algumas. Eu li um julgado do senhor maravilhoso, né, onde o senhor abriu o comércio da cidade de Fartura, que é uma maravilha, conheço, nós íamos todo ano lá com a família, então até parabenizo o senhor aqui em público por essa Obrigado. Sentença, e muito bem fundamentada, mas tem essa imposição e acaba acuando os prefeitos também, né? Sem dúvida. É aquilo que eu coloquei, doutora. O julgado do Supremo não diz isso. O julgado do Supremo, na ADI 6341, o relator, o ministro Marco Aurélio, não diz isso. Eu não estou entendendo de onde está saindo a interpretação de que o governador se sobrepõe ao presidente. Não é nesse julgado. Pode ser que tenha outro, pode ser que eu desconheça, não tem problema. Mas aqui nesse julgado, que é o principal em matéria de Covid, não está escrito isso. Mas eu levanto outro ponto, ainda que lendo o acordo do Supremo Tribunal Federal. Consta assim, o direito à saúde é garantido por meio de obrigações dos Estados-partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas, e os entes públicos, presta atenção nessa parte, tá? E os entes públicos devem, o verbo aqui é dever, devem aderir às diretrizes da OMS, não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do artigo 22 da Constituição da Organização Mundial de Saúde, decreto tal, mas sobretudo porque conta com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito da saúde. Particularmente, agora eu vou dar minha opinião, eu acho que a gente não tinha que estar submetido à OMS. A gente não sabe quem que manda na OMS, a gente não Claro que não. tem lá e tudo mais. Mas o fato é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, nessa decisão, diz o seguinte, os entes públicos devem obedecer às diretrizes da OMS. Deputado, qual que é a diretriz da OMS no que diz respeito ao lockdown? Não impõe o lockdown, não Mais do que impõe. isso, em outubro do ano passado, o pesquisador-chefe da OMS, Peter Navarro, se eu não estou enganado, outubro de 2020, ele falou, lockdown só serve para tornar o pobre mais pobre. Não são palavras minhas, são palavras da OMS. E o Supremo diz, os entes públicos devem aderir às diretrizes da OMS. Não é opinião minha. Está aqui na adesão do Supremo. Quem quer Olha só, decretando lockdown ou dando outro nome para o lockdown, que também tem acontecido, a gente tem visto, está infringindo o acordo do Supremo. então, olha só, olha que interessante isso. Quem está aplicando o lockdown está indo contra preceitos constitucionais, contra a soberania do povo, contra uma independência de poderes, que caberia ao presidente, não ao governador, e também contra o julgado do STF, né? E contra o julgado. Então, isso é interessantíssimo, por isso que foi muito bom chamá-lo aqui para fazer essa live. O senhor tem mais alguma consideração nesse? Eu já mencionei dois trechos da decisão do acórdão do Supremo Tribunal Federal em que a coisa está sendo deturpada. Estou falando que está sendo deturpado trechos do acórdão do Supremo. Mas eu vou ler mais um. Tá. Como a finalidade... Isso, acórdão do Supremo Tribunal Federal, ADI 6341. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é comum, e é mesmo, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde. Atenção agora.
amparada em evidências científicas e nas recomendações da OMS. Com relação às recomendações da OMS, a gente já falou, estão sendo descumpridas. Os decretos de lockdown, ou que dê outro nome para o lockdown, né, estão descumprindo a diretriz da OMS. Tá? Agora, o Supremo também disse, tem que estar amparado em evidência científica. Tem que estar amparado em evidência científica. Eu li uma matéria... Um estudo randomizado, aceito, publicado em grandes revistas, que tenha tido grande divulgação nos meios, tá? Um estudo que justifique o lockdown. Não, o inverso. É o inverso. Né? Eu procuro estudar algumas matérias que tenham credibilidade e é o inverso ao lockdown. Eles recomendam para que não tenham. A recomendação... Sim. A gente mencionou aqui o estudo da OMS, que fala que o lockdown só serve para deixar o pobre mais pobre. Tem um estudo que foi patrocinado por Stanford, que foi publicado também, que diz com todas as letras, lockdown não... E eles fizeram um estudo amplo, né? E recentemente, semana passada, a Nature, que é uma das principais agências de pesquisa, centros de pesquisa, né? Também divulgou no mesmo sentido. E é um estudo assim tão honesto, mas tão honesto, que eles pegaram acho que 87 regiões, né? Foi um estudo muito amplo, muito amplo. E eles falaram assim, ó, lockdown não resolve, não existe nenhuma evidência, isso não sou eu, é a Nature falando, não sou eu. Como eu disse, eu não estou aqui para dar opinião. Mas a Nature disse, olha, não há evidência nenhuma de que os locais que fizeram lockdown melhoraram. Ou não pelo contrário, né? Melhora, não existe indicativo de que a melhora tenha sido por causa do lockdown. Porque às vezes o determinado local decreta o lockdown. Daí ele melhora uns X%. Um outro local que não tem adotado o lockdown, às vezes melhorou o mesmo ou mais. Essa melhora pode ser atribuída ao lockdown simplesmente porque teve uma redução de casos. É isso que a revista científica fala. E nós tivemos outras consequências, né, doutor? Aumentou a agressão à mulher, à criança, idoso. Nós tivemos aí pessoas com depressões gravíssimas, né? Então, muita coisa. O medo da doença, não poder sair de casa, perder seu emprego, isso é uma carga tão grande, negativa, que deixa a pessoa em depressão. E nós tivemos aí, não é divulgado, mas nós tivemos aí até suicídios, né? Devido a essa situação toda. Então, o lockdown, ele não é o recomendado pela OMS, mas ele traz um resultado desastroso, né, para a sociedade. Duas pequenas observações. Primeiro, com respeito ao conceito de lockdown. Né? O que é lockdown? Lockdown é você prender 70% da população em casa, 69%, 75%. A partir do momento que você não pode trabalhar, que você não pode sair de casa, meu filho, isso já é lockdown. Isso já é lockdown. A gente tem visto aí algumas pessoas falarem o seguinte, mas o Brasil não respeitou o lockdown, no Brasil nunca teve lockdown. Como se a culpa da pandemia, a culpa das mortes fosse do povo, da população que está saindo de casa para trabalhar. O trabalhador virou criminoso, o trabalhador virou culpado. É triste isso, deputado, mas é o que a gente tem visto. É que nem aquela utopia, né? Aquela utopia assim, o comunismo nunca deu certo porque ele nunca foi implementado. Então, Cuba não chegou no comunismo, a Coreia do Norte não chegou no comunismo, a China ainda não é comunista. É sempre assim, é sempre o porvir. Então, assim, nunca vai ser suficiente. Sempre vai ter que ter uma restrição a mais para que a gente possa chamar aquilo de lockdown. Não é por aí. E olha só. Não é da população, não é do trabalhador. E olha só, doutor, eu vi uma reportagem hoje que o prefeito Bruno Covas está antecipando e prolongando alguns feriados. Loucura, né? Eu fui contra a antecipação e prolongar o feriado 9 de julho. E fui contra o rodízio par e ímpar. Por quê? Com o rodízio par e ímpar, o Bruno Covas concentrou 600 mil pessoas no transporte público. Na mesma semana, o João Dória mandou lá a antecipação para prolongar também o feriado 9 de julho. O que ele fez? Ele soltou a população, ele concentrou a população e depois soltou a população para viajar para o interior e Baixada. Então acelerou
né, a contaminação no interior de São Paulo. E eu falo isso e eu provo isso, porque nós tínhamos, no dia da votação na Assembleia Legislativa, eu cheguei a pedir, pelo amor de Deus, para que não votasse a antecipação do feriado, porque em Marília nós tínhamos 37 casos. 15, 20 dias depois, Marília tinha 300 casos. Porque quem não sabe, na Grande São Paulo tinha 69 mil casos. E no interior, naquela época, tinha 60 mil. 60 mil dividido pelo número de municípios, dava 50, 40 casos por município, era muito pouco. Depois que teve o feriado 9 de julho, o senhor pode pesquisar. Depois do feriado prolongado, estourou o Covid no interior de São Paulo. E pegou o interior despreparado e a Baixada Santista. E agora o Bruno Covas está fazendo a mesma loucura de antecipar o feriado. São manobras erradas aí do governo. Aqui na cidade onde agora eu estou trabalhando, aqui em Avaré, né? Uma belíssima cidade. O povo aqui é sensacional, deputado. Não sei se o senhor conhece Avaré. Mas eu olhei, acho que deve ter uma semana ou 10 dias, mais ou menos. Aqui, desde o começo da pandemia, faleceram 55 pessoas por Covid ou com suspeita de Covid. Lógico, a gente lamenta esses óbitos, mas em um ano, 55 pessoas, será que é para lockdown? Será que é para fechar? Será que é para proibir as pessoas de trabalhar? E veja, deputado, o ponto que eu levanto é o seguinte: o vírus existe e tudo mais, vamos tomar as precauções. Se for preciso usar máscara, a gente usa para entrar nos locais. Se for preciso passar álcool gel, vamos lá. Agora, deputado, por maior que, pelo que saiu aí na ciência, pelo que a ciência divulgou aí, a taxa de mortalidade do vírus pode chegar a 0,5%. Deputado, ainda que essa mortalidade fosse 500 vezes maior, direito à nossa liberdade não pode ser cerceado e ponto final. Concordo com o senhor. Que ela tivesse 10% de mortalidade. Deputado, essa pandemia não é inédita, né? As pandemias sempre ocorreram, né? De tempos em tempos a gente tem pandemia. Sim. Vírus novos chegando. O que é diferente... Teve HIV, teve um monte de... Sim, o diferencial dessa pandemia é a forma como nós estamos lidando com ela. Esse é o diferencial. Né? Lockdown não quis... Verdade. Durante a Segunda Guerra Mundial não teve lockdown. Agora, doutor, vamos falar um pouco sobre decretos. Eu tenho mais um ponto. Pode falar. A respeito da adesão do Supremo. Eu já falei 3 aspectos da adesão que, no meu modo de ver, eu falo só por mim aqui, no meu modo de ver, estão sendo descumpridos. Eu falei da questão da competência, que não está escrito nessa adesão do Supremo, que o governador do estado se sobrepõe ao presidente, nem que o município que o município deva ser obrigado a respeitar o decreto do governador. Eu disse também da questão da OMS, que a diretriz da OMS não recomenda o lockdown, e disse também das evidências científicas, certo? Mas eu vou só mais um ponto aqui. Na adesão do Supremo, um ponto super interessante, está escrito assim, ó, mesma adesão do Supremo, ok? O exercício da competência constitucional para as ações na área de saúde deve seguir parâmetros materiais específicos a serem observados, primeiro, pelas autoridades políticas. Agora, atenção, como esses agentes políticos devem sempre justificar suas ações, é à luz delas, né, que o controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar. Os agentes políticos têm o dever de justificar. Vou repetir. Os agentes políticos devem justificar suas ações. Está escrito na adesão do Supremo. Deputado, o senhor está vendo todo mundo que está decretando lockdown, decretando medida restritiva, justificando e fundamentando a decisão? Pelo contrário, é feito o decreto e depois correm. Correm de questionamento, correm de tudo. É o inverso disso. O que nós temos visto, isso eu menciono, por exemplo, lá na cidade de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto é uma das principais cidades do estado, uma das mais importantes, ainda mais na área da saúde. Tem um complexo hospitalar lá que dá inveja, né? Talvez não deixe nem a desejar para a capital. Agora, Ribeirão Preto também. Lá, por meio de portaria, foi montado um comitê. E esse comitê que determina as medidas que estão sendo feitas lá. Não pode nem abastecer o carro, doutor. Não pode abastecer nem o carro. A pessoa não pode abastecer o carro. É um absurdo.
a gente tem visto isso até no governo do estado de São Paulo, o comitê ele decide tudo, mas no meu modo de ver, eu nunca vi ser publicado nunca vi as atas desse comitê sendo publicadas, quais são as discussões que eles têm, quais são as evidências que eles usam, quais são os estudos que eles usam. E aí, eles se reúnem, aí passa para o governador anuncia as medidas que esse comitê... Quem que elegeu esse comitê, deputado? E será que ele existe? Fica até pergunta, né? Existe esse comitê? Né? Aí eu já não posso responder. O que eu posso responder é o seguinte, olha, eu não elegi ninguém, como eu digo, o povo de São Paulo não elegeu ninguém desse comitê para tomar decisão. Esse é o ponto. Sim. Será que a democracia não exigiria que quem tome decisões tenha sido eleito pelo povo? E muito me estranha um comitê impor uma demanda que contraria aí todo o ordenamento legal do nosso país, né? E o governador acatar, ou qualquer, não vamos especificar o governador, mas qualquer poder executivo acatar essa decisão, né? E impor à população. É simplesmente, ao meu ver, é uma vergonha o que está acontecendo. Estão rasgando a nossa Constituição Federal, essa Carta Magna que quem estudou ela sabe o quanto ela é bonita, né? A essência dela, mas estão rasgando, infelizmente, estão pisando em cima dela. Criticar a Constituição e levantar alguns argumentos aqui e tudo mais. Não importa, é a nossa Constituição. Se a nossa Constituição não serve para nos proteger em momentos de crise, então para que a Constituição? Em momento de normalidade, quando está tudo bem, ninguém lembra que ela existe. São nos momentos de crise, nos momentos de relevância que nós temos que nos valer da Constituição. Concorde com ela ou não concorde com ela, tenha críticas a ela e tudo mais. Ela é a nossa Constituição, ela tem que valer. Ela não é um pedaço de papel. Agora, doutor, eu quero, antes de entrar no outro tema, parabenizar o senhor e também alguns juízes que estão tomando uma posição que, no mínimo, eu chamo de coerente. Eu fiz até uma live ontem e falei, né, eu fiz um vídeo ontem sobre a sentença lá de Ribeirão Preto, né, que prenderam um comerciante e, sabiamente, o juiz o liberou, né, por não cometimento de crime, porque eu concordo com ele, não há tipicidade no ato dele, não há tipicidade para mantê-lo preso, né? Mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento e toda a minha reverência ao doutor, né, o juiz de direito, doutor Augusto, né, e a esses outros juízes que vêm fazendo valer a nossa Constituição. E eu falei, ainda temos homens e mulheres de coragem que realmente faz cumprir a lei. Então, doutor, eu sou até suspeito de elogiar o senhor, porque eu sou um amigo do senhor, mas eu quero deixar toda a minha reverência ao senhor e ao juiz de direito de Ribeirão Preto, que deu aquela sentença, no mínimo, ele deu uma aula de direito, né? E a sua sentença também acompanha os mesmos detalhes do fundamento legal da liberação do comércio lá em Fartura. Parabéns a vocês. A sentença que eu proferi em Fartura vai na linha do que o colega lá de Ribeirão Preto decidiu. A gente não dá a nossa opinião, a gente cumpre a lei, cumpre a Constituição. É nosso dever, está lá na Lei Orgânica da Magistratura, está na Constituição Federal também. A gente tem que proteger nossos direitos. Né? Se o judiciário não puder proteger a lei, não puder fiscalizar os atos que são ilegais, por que existe poder judiciário? Será que a gente é carimbador? A gente não é carimbador. Diante de uma ilegalidade, de uma ofensa, de uma lesão a algum direito, é nosso dever agir. Desde que provocado, é nosso dever agir. Né? Bom, vamos passar agora, deputado, para... Tem uma lei, a Lei Federal, a 13.979. Para quem não sabe, essa lei é a lei geral da pandemia. Essa lei, eu tenho críticas a ela, eu acho que ela faz às vezes, de uma forma inconstitucional, mas ela faz às vezes de um decreto de estado de sítio ou estado de defesa. Mas, enfim, ela está em vigor. Vamos supor, então, que ela seja válida. Vamos supor, e ela está sendo aplicada, assim, tudo mais. Essa lei, ela dispõe sobre o conceito de isolamento e quarentena.
E, além disso, ela dispõe também sobre quais são as medidas que as autoridades podem aplicar para o combate da Covid. Deputado, tem lockdown nessa lei? Não. Não tem. E, Não deputado, tem. existe quarentena ou isolamento de pessoa saudável para a lei? Não. Para a lei, Não a temos. proteção é apenas para pessoas doentes ou contaminadas. A lei diz Sim. isso, não sou eu, não é minha opinião. A lei diz isso. Ora, se apenas para pessoas doentes ou contaminadas, que decreto pode ampliar isso daí para colocar que pessoas saudáveis também não podem sair de casa, não podem trabalhar? Está errado. Está errado. Decreto, para quem não sabe, ele tem que estar amparado numa lei acima dele. Decreto não é lei, certo? O decreto ele serve para fiel execução de uma lei. Ele precisa de uma lei que outorgue esse decreto. Olha, decreto, como eu não posso disciplinar todos os aspectos aqui, eu vou falar o essencial e o decreto depois do executivo, do governador, do prefeito, do presidente, ele vai colocar as miúcias aqui. Né? Agora, se a lei vem e fala assim, olha, quarentena ou isolamento é só para pessoas doentes ou contaminadas, o decreto não pode ampliar. O decreto não cria obrigações, não cria direitos, não revoga obrigações e não revoga direitos. Ponto final. Nós elegemos os membros do Congresso Nacional, nós elegemos os membros do Poder Legislativo Estadual e nós elegemos os vereadores. Eles fazem leis. O Poder Executivo não faz lei. Decreto não é lei. Olha, é bom deixar bem claro e a população entender. Olha que construção bacana. Nós falamos aí, o doutor explicou para nós sobre direito de trabalho, direito de propriedade, né, direito à saúde. Aí depois ele vem falando de todo o ordenamento jurídico quanto ao povo no seu poder, né, na sua soberania, a balança, né, a harmonia dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. E agora nós estamos falando de uma coisa muito importante, que são os decretos. Então o decreto ele não pode ser colocado sem um amparo de uma lei, seja federal ou estadual. Né? Então o Poder Executivo não pode soltar um decreto, a Deus dará, de forma que ele queira. Tá? Até porque além, eu vou mais além. Essa lei aqui é federal. Certo? Sim. A lei federal, ela estipula a norma geral. Se o Estado de São Paulo editasse, não editou, se o Estado de São Paulo editasse uma legislação para o combate da Covid, aí sim o Poder Legislativo aqui do Estado poderia regulamentar e impor medidas, desde que a lei estadual respeitasse a lei federal e desde que o decreto respeitasse tanto a lei estadual como a lei federal. Mas não tem isso. A lei tem aqui em São Paulo, acho que é a 17268, uma lei aqui. Só que ela não trata das medidas de contenção à Covid. Ela trata lá de Maria da Penha, de violência doméstica, eu não sei, mas tem alguma coisa lá de tributo, tem algumas coisas lá, multa, não sei. Não, multa também não tem. Aliás, é outra curiosidade. Está sendo criada multa por decreto. Existe na lei 13979 a previsão de multa, mas não é para o governador cobrar isso daí. Para o governador exigir multa para os cofres estaduais, precisa de lei estadual. Sim, e não houve nenhum, pela Assembleia Legislativa, não houve nenhuma lei que foi aprovada para isso. Agora... Pode falar, doutor. Não, pode falar, doutor, pode concluir. E a lei 13979, quando ela prevê multa aos estabelecimentos, ela exige que seja definida em lei e regulamentada pelos entes federados. Não tem lei. Tem que ser regulamentada essa lei no âmbito estadual para que o governador possa cobrar essa multa e colocar as miúças lá da multa no decreto. Não existe essa lei estadual. Então podemos falar que o cumprimento desse decreto, o resultado dele é atípico a qualquer coisa do ordenamento jurídico? Do decreto? Do governador no lockdown, de fechamento... esse decreto, ele se torna atípico na conclusão dele, na hora de se efetuar realmente o trabalho de fechamento? Vou levantar mais um ponto. A mesma lei federal, ela diz que as medidas elas têm que ter embasamento científico, ela diz expressamente evidência científica,
limitada no tempo e no espaço, ao mínimo indispensável, tá certo? E o artigo 2º, parágrafo 2º, vai mais além, ele fala assim, deve-se pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas. Nós estamos tendo pleno, a lei diz pleno, ela não diz apenas respeito à dignidade, ela diz pleno. Pleno respeito à dignidade. Detalhe, a partir do momento que um decreto, como a gente diz no direito, né, decreto é autônomo, ou seja, ele não tem uma lei acima dele para que autorize, a gente diz no direito que ele não tem fundamento de validade, ele é inválido, ele é nulo. Sim. Sim, concordo. Isso não sou eu que estou falando, eu poderia pegar vários direitos, vários livros aqui de direito administrativo, direito constitucional, eu poderia falar vários, tem um monte aqui. Concordo. Eu escolho qualquer doutrinador, eu pego o livro de qualquer doutrinador e leio, não é a minha opinião. Decreto autônomo não existe no direito brasileiro. Ele existe em determinadas para você exonerar alguém, mandar. Para isso, ele não cria obrigações, ele não gera direitos, não é lei. Decreto não é lei. Então, a partir e ele não forma tipicidade criminal, né? Não. Ele não forma tipicidade criminal. Não, que é o que eles estão fazendo, né? Sim. O decreto não pode criar uma penalidade administrativa ou penal de forma alguma. De forma alguma. Exatamente. O princípio da legalidade que nós temos lá na Constituição Federal é muito claro. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lei. Exatamente. Não é decreto. Decreto não é lei. Não é lei. E olha, deputado, a gente está tendo essa conversa, eu sou seu amigo, eu tenho o senhor como amigo meu também, nós temos proximidade. Mas olha, eu conversaria com qualquer deputado, de qualquer posição partidária, de qualquer ideologia, eu sustentaria exatamente o que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou falando não é minha opinião. Inclusive... Eu teria um prazer de conversar com uma pessoa que discorda de mim, porque eu gostaria de saber onde que eu estou errando. Não, mas olha só, inclusive nós estamos falando, né, de opinião, nós não estamos aqui, até eu estou procurando não dar a minha opinião, nós estamos falando de matérias jurídicas, né? Nós estamos pontuando aí todas as matérias jurídicas. E eu fico feliz de encontro com todo esse saber do senhor, por quê? Porque eu venho desde o início lutando pelo livre trabalho, pelos comerciantes, por entender que há uma ilegalidade nesses decretos, nessas imposições, e por ver a necessidade da dignidade humana da pessoa poder trabalhar e manter seu negócio. Então, é uma luta solitária que eu venho tendo na Assembleia Legislativa, né, independente, igual o senhor fala de ideologia e tudo mais, nós precisamos ver, principalmente nós somos deputados que fomos eleitos, nós temos que ver pelo bem-estar da população. E o que eu vejo hoje em curto prazo de tempo, uma catástrofe no estado de São Paulo. É de doer saber que milhares de pessoas estão perdendo emprego por um decreto irresponsável de um governador que simplesmente não acompanha a lei. Mas, doutor, fica aí para conclusões finais do senhor. Já quero, antemão, agradecê-lo por participar dessa aula para nós. Fica minha eterna gratidão e amizade pelo senhor. E o senhor sabe que eu sou seu fã no trabalho que exerce aí no judiciário, sempre coerente, né? Uma pessoa que realmente faz a diferença no judiciário. Mas fica a sua conclusão final. Bom, só para recapitular, então nós falamos primeiro a respeito dos direitos naturais, que são aqueles que decorrem da razão, que as pessoas se reconhecem neles, se reconhecem titulares desses direitos. Nós falamos, esses direitos são irrenunciáveis e inalienáveis, eles são nossos, nós não delegamos a ninguém para dar para a gente assim, não, esses direitos são nossos, a liberdade, a vida e tudo mais. Certo? Se alguém falar que eu estou errado, eu mudo de opinião, mas acho difícil negar esse fato. Depois eu falei que a Constituição Federal, ela diz, olha, para restringir, numa situação de anormalidade, para restringir direitos fundamentais, olha, só estado de sítio e estado de defesa. Também não tem no caso, né? Depois eu comentei 4 aspectos apenas da decisão do Supremo, do acordo do Supremo Tribunal Federal, que no meu modo de ver estão sendo descumpridos. Depois, em seguida, nós falamos da lei 13.979, que também está sendo descumprida, no meu modo de ver, da forma como eu interpreto a lei.
Então, assim, se a gente for partir assim, para uma conclusão, é um momento difícil, é um momento delicado, ninguém tem resposta para tudo, eu não sou dono, não quero ser dono da verdade, para mim, o único dono da verdade é esse aqui, ó, é Deus, né? A nossa função é buscar a verdade, né? Então, se por acaso eu tento buscar a verdade, eu faço a minha parte, eu tento ler, tento estudar, eu penso bastante antes de dar minha opinião. Se eu tiver errado, não tem problema, eu reconheço ele, não tem problema. Agora, nesse momento difícil, deputado, eu acho que é nosso dever, vamos ajudar uns aos outros. A gente viu, acho que foi ontem, uma entrevista com o prefeito de Aparecida do Norte. A situação lá, pelo que foi relatado, né, na entrevista, a situação lá é muito penosa. Ele relatou lá que parece que tem 70% de desempregado, pessoas passando fome. Vamos ajudar. Se tiver um comerciante da sua cidade, algum vizinho seu passando necessidade, ajude. Se tiver um dono de um barzinho aí, um restaurante, um dono de... Pega o telefone, liga para ele. Não use o aplicativo para pedir comida quando você pode simplesmente entrar na internet e pegar o contato do lugar onde você vai pedir comida. Vamos também cobrar nossos prefeitos, cobrar nossos vereadores, cobrar nossos deputados, inclusive, todo mundo, cobrar os promotores, cobrar os juízes de direito. Eu, por exemplo, se eu fosse dono de comércio e tivesse impedido de trabalhar, eu ingressaria com uma ação. Porque eu estaria sendo lesado. O meu direito ao sustento. Eu estou sem direito de sustento. É óbvio que eu entraria com uma ação. Mandado de segurança mesmo. E é uma coisa, assim, me pergunta assim, mas você acha que eu devo entrar? Eu falo, deve, se você acha que está sendo lesado, você tem direito de petição. Qual o problema? É um direito seu. Ainda que você perca. Ainda que você perca a ação, pelo menos você vai saber que você exerceu o seu direito de petição, você provocou a atuação de um representante do poder, tanto um representante do Estado, um promotor de justiça, de um juiz de direito. Você vai ver o nome de quem negou o seu direito. Enfim, eu acho que pelo menos a consciência fica tranquila quando a pessoa tenta, ela faz a sua parte, né? Quando ela busca a realização daquilo que ela entende como certo. Então, assim, se eu fosse comerciante, eu estou numa situação privilegiada, nós estamos, né, deputado? A gente está cômodo, a gente está recebendo. Estamos trabalhando? Estamos trabalhando. Estamos produzindo? Estamos produzindo. Talvez mais do que antes da pandemia. Não tem problema, a gente está recebendo. Se eu fosse da iniciativa privada e tivesse me impedido de trabalhar, sem dúvida nenhuma eu entraria com uma ação. E assim, as pessoas têm que se organizar, né, deputado? Associações de bairro, associações comerciais, o pessoal de clubes, o pessoal da igreja, organizem-se. As pessoas têm um poder que elas não sabem que elas têm. As autoridades, os fiscais, os guardas, os policiais que estão aí fazendo a fiscalização, poxa, tomem cuidado. Tomem cuidado, porque a gente tem escutado bastante, assim, alguns relatos desses fiscais, das autoridades, falando o seguinte, olha, eu estou apenas cumprindo ordens. São ordens ilegais. São ordens inconstitucionais. Agora, mais do que tudo isso, são ordens ilegítimas. São ordens que estão acabando com a dignidade das pessoas. Qual que era a desculpa dos soldados lá do nazismo quando eles cumpriam uma ordem do Hitler? Estamos apenas cumprindo ordens. E esse foi o mesmo argumento usado depois no julgamento de Nuremberg. As pessoas não podem esquecer, a mesma pessoa que hoje te proíbe de trabalhar, amanhã ela pode sim te obrigar a trabalhar. É verdade. Aí, como é que a gente vai ficar? A gente vai aceitar simplesmente porque tem um decreto obrigando a gente a trabalhar? Não pode. Não pode. Não é porque uma pessoa fala assim, olha, não pode trabalhar, não pode sair de casa. Não é isso por si só que obriga as pessoas. O Lino Lopes Meireles, ele fala lá, olha, a lei ela tem que ser válida e tem que ser legítima. Não sou eu. São pessoas muito melhores do que eu já falaram tudo aquilo que eu estou falando aqui. Não sou eu. Eu não preciso. O Javier Hervado, ele fala assim, a dignidade da pessoa humana plasma-se que a pessoa humana é dona de si e de seu próprio ser. E é livre tanto como manifestação de seu domínio sobre si, liberdade fundamental, quanto em relação a algumas esferas da autonomia e de atuação. Liberdade de autonomia e liberdade de iniciativa. Javier Hervado, poxa, quem sou eu perto dele? As pessoas agora também, a gente liga a TV, ou vê algumas notícias, é só medo, é só histeria, é só aquelas notícias ruins.
Stalin falava bem disso, né? Uma morte é uma tragédia, milhares é estatística. Stalin, ditador, Verdade. matou milhões. Ele sabia o que ele falava. E ele utilizava muito bem essas estatísticas a favor dele. Essa frase não é dele. Ele falava, uma morte é horrível, é uma catástrofe. Milhares é apenas estatística. Ciência, o nazismo tinha ciência também. Todas as medidas do Hitler, aquela coisa lá da raça ariana, tudo aquilo ali tinha fundamento científico, entre aspas. A ciência não é infalível, a ciência não é uma religião. A ciência erra. A medicina mesmo, deputado, a medicina não é uma ciência, é uma arte, é uma cultura, que se vale de outras ciências, provavelmente de forma mais aprofundada da ciência biológica, para descobrir curas. E é por isso que a medicina por evidência é tão utilizada. Hoje parece que a medicina por evidência virou um crime. Deputado, sei lá, mas quimioterapia tem evidência científica? Quem faz quimioterapia tem 99% de chance de cura? Não. Fisioterapia? Quem faz fisioterapia, então, quem tem síndrome do carpo lá no pulso, aqui, quem faz, então, fisioterapia, ela vai se curar com 90% de segurança? Não vai. Eu tenho tendinite nos 2 braços, eu já fiz tudo quanto é tipo de fisioterapia. Vira e mexe, ainda vem a dor aqui. O que eu vou fazer? As coisas funcionam na medicina muito mais por experiência mesmo, por aquilo que funciona. Ó, eu estou vendo que isso aqui funciona. Vamos tentar. A gente tem visto também, deputado, muita gente falando assim, eu vou restringir a sua liberdade porque o lockdown é a única medida que preserva a sua existência, que preserva a existência das pessoas. Bom, primeiro, o lockdown não é a única medida. Segundo, o que é a existência? Você está vivo aqui no planeta Terra, você é um corpo aqui, se você não tiver a essência preservada. Não se tem uma existência sem uma essência, né? A gente escuta aí as pessoas falando assim, não, fica sem trabalhar, não tem problema. Eu estou aqui para assegurar que você não vai mais sofrer. Deputado, o sofrimento é inerente à condição do ser humano. Desde quando que as pessoas pararam para pensar nisso? Olha, agora eu vou seguir determinada linha, porque daí eu paro de sofrer. Todo ser humano sofre. A nossa vida é isso. A nossa vida é feita de momentos felizes, momentos alegres, momentos de paz e momentos de sofrimento. C.S. Lewis, ele tem um livro muito bom, O Problema do Sofrimento. Ele fala especificamente do sofrimento e ele é muito claro. Tente excluir a possibilidade de sofrimento implicada pela ordem da natureza e pela existência do livre-arbítrio e você descobrirá que excluiu a própria vida. Quem sou eu para... Ele escreveu isso aqui, não é minha opinião. Vamos ver o livro lá do Viktor Frankl, que ficou lá preso lá no campo de concentração. Vamos ver o que ele escreveu lá sobre sofrimento, o que ele aprendeu com sofrimento. Enfim, deputado, essas as considerações que eu tinha. A gente ouviu também muita gente falar sobre prudência, né, deputado? No começo aí da pandemia. Então, eu posso terminar agora com um pequeno trecho desse livro aqui. Ó, claro. Eu terminei de Por ler favor. há pouco tempo e, olha, eu recomendo para todo mundo. Chama Virtudes Fundamentais. Joseph Pieper. As Virtudes Cardeais e Teologais. Ele fala assim: o homem não pode, para chegar ao termo de uma decisão, esperar a certeza teorética das conclusões rigorosas. Desejar isso equivale a não chegar a nunca decidir-se e a permanecer na imprudência da indecisão, a não ser que a pessoa se dê por satisfeita com uma certeza falsamente rigorosa. Agora, importante agora, o prudente não espera uma certeza onde ela não existe e não engana a si próprio com as certezas falsas. A decisão da prudência e o palpite da providência. Depois ele continua, mas o importante é isso daqui. O prudente não espera uma certeza onde ela não existe e não engana a si próprio com certezas falsas. Então, pessoal, ou a gente preserva os nossos direitos, as nossas liberdades, o fundamento mesmo, a essência do ser humano, a nossa alma, porque se trata, sim, de uma guerra contra a alma, uma guerra contra o nosso ser. Sim, a guerra é sobre isso, não tenho dúvida nenhuma disso também. Também não é a minha opinião, eu poderia ler outros trechos de outros livros aqui, de outras pessoas muito mais estudadas do que eu. Ou a gente preserva tudo isso, ou amanhã a gente vai estar sentindo falta daquilo que a gente tinha antes da pandemia, ou mesmo durante dela. Dia a dia a gente está vendo a nossa liberdade para o saco e para o ralo.
E o futuro hoje é uma coisa muito incerta e ninguém é capaz de saber onde a gente vai parar. Doutor, é uma honra e um orgulho muito grande ser o seu amigo. Pode ter certeza disso. Prazer é todo meu, de verdade. São dias difíceis. Eu fui contaminado com Covid dentro do hospital, no leito do hospital, continuei trabalhando online, né, nas votações, brigando para que não fechasse o comércio. Eu vou deixar uma frase do meu amigo Major Olímpio, que sempre falou para mim: Nery, não desista, lute sempre. Então eu quero deixar a todos que me assistam que... Lutar um bom combate, né, doutor? Exatamente, por essa escritura sagrada. Perfeito. E por tudo que me move, pelos meus preceitos morais, pela minha dignidade, e como um político que me tornei hoje, que é para lutar pela população, eu jamais vou desistir e deixar de lutar para que a população de São Paulo possa ter sua liberdade, para que a população não morra de fome sem emprego. E são pessoas, doutor, como o senhor, que me dá força, me dá energia e esperança de realmente mudar todo esse estado de tragédia que nós estamos passando.